Deus. E caso você ainda não tenha percebido qual é o plano eterno de Deus, em uma palavra, é a igreja. O plano que Deus desenhou desde a eternidade era um povo redimido, para que a partir desse povo as boas novas da salvação fossem proclamadas àquele que ainda não foi alcançado. É o que a gente chama da história da redenção. Nós já vimos isso. A história da redenção é contada em alguns atos, como se fosse uma peça de teatro. Você tem o ambiente perfeito, isso é, a criação. Deus cria a humanidade, Deus cria Adão e Eva. Mas Adão e Eva, nossos primeiros pais, se rebelam contra Deus. A isso nós chamamos de queda. O homem ele cai, o homem ele se entrega ao pecado, rompe um relacionamento com Deus perfeito. Então tudo era bom. Quando Deus cria todas as coisas, Ele olha e diz, e viu Deus que era bom. Mas com o pecado as coisas são deturpadas. Aliás, se você se pergunta por que a humanidade vive do jeito que vive, se você se pergunta por que a sociedade é tão maligna, se você se pergunta por que de tanta injustiça e tanta desigualdade e tanta maldade de fato, não é a atuação de Deus, não, é a atuação do ser humano que escolheu viver em rebeldia contra o seu Deus. Mas graças ao nosso Deus, Ele não permite que o pecado tenha a palavra final sobre a nossa existência. Ele forma para si um povo, num primeiro momento o povo de Israel, e Ele faz com que Israel se espalhe por sobre a terra, testemunhando esse Deus, e que a partir de Israel haveria de vir o ungido, haveria de vir o Messias, aquele que traria efetivamente a redenção à humanidade. Cristo vem, Cristo vive entre nós, Ele habita entre nós, Ele faz milagres. Ele declara que veio da parte de Deus, e Ele declara à humanidade que a salvação, isto é, a restauração ao plano original é possível, mas não sem sacrifício. É por isso que Ele morre. Mas por não ter pecado, Ele não permanece no túmulo. Ele ressurge 3 dias depois, declarando que Ele era quem de fato Ele disse ser, o Filho de Deus, aquele que a morte não podia conter. E a partir da vida ressurreta do Cristo, Ele dá nascedor a uma nova comunidade, que não é mais um povo étnico, que não é mais um ambiente geográfico, mas agora é todo aquele que clamar pelo nome de Jesus Cristo é considerado então o povo de Deus, esse povo da fé, esse povo que acredita em Cristo como Senhor e Salvador da sua história, e não apenas da sua história individual, mas da história da humanidade. Esse povo é a igreja. E esse povo carrega a mensagem da salvação até aquele dia onde nós viveremos aquilo que nós chamamos de a restauração de todas as coisas. Então, desde o início, Deus está tentando reconciliar consigo a humanidade. Deus está tentando reconciliar consigo todas as coisas e tudo que foi afetado por causa do pecado. Então, o que é o plano eterno de Deus? É a igreja. E é sobre isso que esse texto nos fala. Versículo 19 começa com um portanto. Se você tem estudado a palavra de Deus há algum tempo, você já sabe que sempre que você vê um portanto, você deve se perguntar o porquê que ele está ali. Sempre que você vê um portanto no texto bíblico, ou em qualquer texto, obviamente, você sabe que você precisa olhar o que acabou de acontecer, porque esse portanto é uma conclusão do pensamento que veio. E esse portanto é uma conclusão de tudo que Deus fez por nós, visto aqui no capítulo 2, os versículos anteriores. O que é que Deus fez por nós? Entre outras coisas, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós éramos merecedores da ira, Ele derramou misericórdia. Nós éramos estrangeiros e estávamos longe, Ele nos tornou povo e nos aproximou dele. Nós estávamos em inimizade, Ele nos reconciliou consigo e nos reconciliou com o próximo. Nós não tínhamos como chegar a Deus, mas o versículo 18, versículo anterior a esse texto, o versículo que refletimos sobre ele na nossa última mensagem, diz que Ele nos concedeu acesso. Portanto, à luz dessas verdades, o apóstolo Paulo diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, à luz daquela inimizade que tinha entre judeus e gentios, algumas pessoas se perguntando, então é povo de Deus apenas o povo de Israel? Ou como é que a salvação chegaria àqueles que não são judeus, àqueles que não vêm
desse ambiente onde a lei foi proclamada, onde os profetas foram entregues, de onde Jesus veio. Como é que fica isso? Antes nós não fazíamos parte, mas agora, como eu disse, o povo de Deus não diz respeito a uma etnia, não diz respeito a um ambiente geográfico. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Todo aquele que se reconhece como discípulo de Jesus Cristo faz parte do povo de Deus. E aí, ao falar que não somos mais estrangeiros, ele está falando: vocês não têm mais outra nacionalidade, vocês não são de outra pátria, vocês já não são vistos em meio ao povo de Deus com estranheza. E mais do que isso, uma coisa é ser de outra pátria, outra coisa é você ser um compatriota e ainda ser um forasteiro. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro quando eu cheguei em Campo Mourão, há 12 anos atrás. Sou um compatriota de todos os mourãoenses, mas eu era um forasteiro. E não precisava assim de muita coisa para perceber que eu era um forasteiro. Eu falava como um forasteiro, eu me vestia como um forasteiro, eu me comportava como um forasteiro. O que eu quero dizer é o seguinte: chegava a ser engraçado. Era eu sair na rua, seja às vezes por abrir a boca e perceber o sotaque, que na época era muito mais forte de onde eu vim, ou seja, gente, assim, não dava para explicar. Eu olhava para alguém, eu falava com alguém, eu colocava a minha cara para porta fora, a pessoa olhava para mim e falava: você não é daqui, né? Como é que você sabe? A gente sabe. Mas é isso mesmo, a gente sabe. Tanto que agora, assim me considero um mourãoense. E aí chega alguém de fora, mas é a primeira coisa, o cara assim pode não dar pinta nenhuma, ao menos ele percebe. Fala: vem cá, você é de onde? Eu sou de tal lugar, mas como é que você sabe? Eu só sei. A gente percebe o forasteiro, assim, é pelo cheiro, é pelo comportamento, é pelo jeito de andar, não sei, tem alguma coisa que acontece que a gente percebe. E o que é interessante é o seguinte, é que agora eu sou forasteiro na terra de onde eu vim. Porque, por exemplo, nós estávamos no CTPI, lá em Campinas. Eu sou paulista, nascido e criado na cidade de Santos, estado de São Paulo. E aí eu chego lá em Campinas e eu sou o Diego de Campo Mourão, todo mundo me conhece. Você não é o Diego? Você não é de Campo Mourão? Sou eu mesmo. E às vezes quando perguntam mais detalhes: você é nascido lá? Eu falo: não, eu nasci em Santos, nasci aqui em São Paulo, mas eu estou lá, eu sou de lá. E aí é engraçado quando, mesmo sem eu falar nada, dependendo de alguns ambientes onde eu estou, e eu chego e eu começo a falar alguma coisa, e os caras falam: você não é daqui, né? Puxa vida, então eu virei forasteiro no lugar de onde eu vim. E é verdade, é isso mesmo que acontece. Por quê? Porque não dá para ser identificado com dois lugares distintos plenamente. Uma das suas identidades, por assim dizer, mesmo que ela seja geográfica e cultural, ela vai prevalecer. E me parece que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Vocês tinham uma identidade, vocês participavam de um povo. Isso significa que vocês se comportavam como um povo específico, que vocês falavam como um povo específico, que era olhar para vocês e era percebido quem vocês eram. No nosso caso, espiritualmente antes de Cristo, olhar para nós era perceber que não fazíamos parte da comunidade daqueles que são redimidos por Jesus Cristo. Ou seja, éramos forasteiros, éramos estrangeiros. A nossa pátria era outra, mas o apóstolo Paulo está dizendo agora: vocês não são estrangeiros, vocês não são forasteiros, vocês têm essa mesma pátria espiritual e vocês já não são percebidos como estranheza. Não é maravilhoso isso? Perceber que em Cristo nós temos uma nova identidade que não diz respeito a um lugar, mas diz respeito a um ambiente, diz respeito a uma comunidade, diz respeito a um novo jeito de ser. Mas não apenas isso. Ele também diz ainda no versículo 19: vocês também são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós conhecemos bem o conceito de colônia. Brasil foi uma colônia de Portugal por muito tempo. Inclusive, creio que no ano de 2010, quando eu tive a oportunidade, primeira e única vez, de ir a Portugal com a minha esposa. Para quem não sabe, meus pais moram lá. E aí eles queriam que nós os visitássemos, nós tivemos essa oportunidade de ir para lá.
E aí você vai, turismo histórico, e conhece um castelo, e conhece um museu, e lá pelas tantas estou subindo uma ladeira, eu peço informação num português, que todos eles foram sempre muito cordiais, ao menos comigo e com a minha esposa. E aí eu falo, esse casarão, esse palacete aqui, que coisa magnífica, qual é a história? E aí ele, muito debochado, falou, isso daí foi construído com o ouro que a gente pegou de vocês. Eu falei, bom saber, hein? Mas agora vocês estão aí, né, na pior, pequenininho, a gente está bem. Aí ele deu risada, claro que estava brincando, ou talvez nem tanto. Mas eu brinquei com os portugueses, falei, caramba, vocês são competentes mesmo, né? Porque vocês tinham metade do mundo na mão e aí vocês conseguiram fazer algo impensável. Mas a verdade é que esse conceito de colônia que nós temos é um conceito um tanto diferente daquilo que os romanos tinham. Porque quando o Império Romano falava de uma colônia, ele não falava de uma colônia de exploração, embora claro que isso estava implícito. O Império Romano se espalhava e aí ele dominava, ele cobrava impostos, mas o conceito de colônia romana é um pouco diferente do uso mais recente desse termo, porque basicamente era uma cidade caracterizada por uma devoção especial ao Império Romano. Por exemplo, uma cidade que se comportava bem, uma cidade que valorizava os princípios do Império, uma cidade que prestava culto ao imperador, e isso obviamente aconteceu posteriormente, não foi sempre assim, mas de modo a recompensar os cidadãos daquela colônia pela lealdade, pela devoção, ou daquela cidade, o título de colônia era conferido. Por exemplo, a cidade de Filipos, que nós vemos no Novo Testamento, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses. Os filipenses faziam parte de uma cidade colônia. Isso significa o quê? Que cada nascido livre, a partir daquele momento que era estabelecido a titulação de colônia, seria considerado, veja só, cidadão romano. Mesmo você não tendo nascido em Roma, se a sua cidade ganhava aquele status de colônia, se você tivesse seus filhos naquela cidade, eles seriam considerados, claro que desde que não fossem escravos, cidadãos romanos. Exatamente os mesmos direitos, os mesmos privilégios, como se você tivesse nascido em Roma. E é interessante que numa cidade como a cidade de Filipos, tal como a cidade de Éfeso, ainda assim escrevendo aos Filipenses, em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diria o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É a mesma ideia que o apóstolo Paulo está tentando nos trazer aqui. Porque tendo nascido novamente em Cristo, nós somos agora livres e somos considerados cidadãos da pátria celestial. Certa vez eu ouvi o pastor e teólogo Tim Keller dizendo que essencialmente todos nós nesse mundo somos peregrinos. Por quê? Porque nenhum de nós, embora habite nesse mundo, somos pertencentes a essa cidadania. Então é interessante que já não há mais esse ambiente de eu sou de Campo Mourão, ou eu sou de São Paulo, ou eu sou de Santa Catarina, ou eu vim de tal lugar e aqui eu não me sinto em casa. Amigo, você nunca estará em casa até que você chegue nos céus. O lar dos cristãos é a pátria celestial. Isso é maravilhoso, porque agora o mundo é nosso ambiente de missão. De modo que nós só descansaremos quando nós retornarmos à nossa pátria, quando nós retornarmos à nossa casa. Mas não apenas o apóstolo Paulo nos fala de modo magnífico que nós nos tornamos concidadãos dos santos, ganhamos uma nova cidadania, mas ele fala que nós somos membros da família de Deus. Não bastasse Deus nos ter feito povo, nós fomos adotados na família de Deus. Não bastasse sermos considerados cidadãos do reino, quando o rei desse reino olha para mim e para você, ele não vê um mero cidadão, ele vê um filho e uma filha. Não é maravilhoso? O apóstolo Paulo não está falando que nos dê um documento, não é um passaporte. Por exemplo, talvez alguns de vocês, alguns de nós, tenham a possibilidade de, por sua ascendência familiar, protocolar um pedido de cidadania de um outro país. Sei lá, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, não sei.
Você vai lá e você entra com o processo, você ganha seu passaporte, você ganha a sua cidadania, e aí você se muda para lá. Você é cidadão, você tem todos os direitos, você tem todos os privilégios, portanto tem todas as responsabilidades, mas não é como se você tivesse nascido lá. Legalmente é. Mas o diálogo afetuoso ele não acontece. Porque você pode ter o sobrenome e ainda assim não se sentir parte da família. O que o apóstolo Paulo está falando é que Deus não nos deu apenas um sobrenome como medida protocolar. Deus nos chamou para sentar à sua mesa. Deus não apenas nos tornou herdeiros, como aquele herdeiro bastardo que surge requerendo uma herança. Não, Deus nos chamou não apenas para herdar todas as suas bênçãos, mas nos chamou para ser objeto dos seus afetos. Nos chamou para sermos inundados pelo seu amor, como filho e como filha legítimos. Mais do que o direito, nos é concedido também o afeto. E isso nos concede um enorme privilégio, assim como uma imensa responsabilidade, porque você notou, a Bíblia nos chama aqui de concidadãos dos santos. O povo de Deus é uma comunidade formada por gente separada, consagrada por Deus e para Ele. Isso significa, gente, que nós não podemos banalizar esse dom que Deus nos deu, tampouco desonrar o nome da família. Todo mundo tem assim um primo, um tio, um cunhado, uma sobrinha que é a vergonha da família. É verdade? Aquilo que a gente chama de ovelha negra. Aquele que assim, você nem adiciona no Facebook. E quando adiciona, você nem comenta muito, não deixa também de comentar muito no seu, porque você não quer que o mundo saiba que vocês são parte de um ciclo tão íntimo como o ciclo familiar. Nós não queremos desonrar a família. Aconteceu algo interessante ontem, algo simples, mas que nos fez pensar um pouco lá em casa. Nós chegamos de viagem ontem, eu, minha esposa, meus filhos, e aí à noite a gente foi comer um lanche, e foi ali no Burger King, e agora tem lanche vegetariano, então minha esposa pode comer, ela é vegetariana. Eu não, Deus me livre. E a gente estava sentado ali, e o Noah gosta de ir lá, porque ele fica nos brinquedos, o Gaelzinho no carrinho, e a gente comendo, e aí o Gael, quem conhece o Gael, o nosso menor, ele é brincalhão, e ele começou a gesticular para um casal que estava na mesa da frente. E aí o rapaz começou a demonstrar alguma simpatia, também respondendo para ele, brincando, aí aquela coisa, você acena com a cabeça e tal, não sei o quê. E aí eu vi que ele queria, assim, de certa forma, engajar numa conversa. Eu estava um tanto cansado, mas eu estava tentando ser minimamente simpático, né? E até que ele fala alguma coisa, aí minha esposa responde, eu também respondo, lá pelas tantas, ele fala, você é pastor, né? Eu falei, eu sou. A gente se conhece? Ele falou, já nos conhecemos, nos vimos assim brevemente. Eu falei, rapaz, eu vou confessar um pecado a você. Eu tenho uma característica que para um pastor é um crime. Ele falou, qual é? Eu falei, eu sou um péssimo fisionomista. Eu conheço as pessoas e não lembro do rosto delas. Eu sei, né? É péssimo isso para um pastor, mas o que eu posso fazer? Eu falei, eu sou um pouco melhor com o nome, o que não quer dizer que eu sou bom com nomes também. Aí ele deu risada, pronto, já quebrou o gelo, aquela coisa. E aí a gente conversando e falei, vocês são daqui mesmo? Somos e tal, não sei o que, pronto. Descobrimos até que eles eram um casal assim, que fazia parte da família de um casal aqui da igreja também. Despedimos, conversa super amigável. E aí a gente foi para casa, e a Aline falou assim, que ela vem de uma cidade bem menor que Campo Mourão. E ela cresceu ouvindo uma máxima que é a seguinte, sempre tem alguém conhecido perto. Eu, como fui criado num ambiente maior, uma metrópole, uma cidade maior, eu não penso nessas coisas, ou não pensava que sempre tem alguém perto. Mas a Aline insiste, sempre tem alguém olhando. Porque na adolescência dela, ela não podia fazer absolutamente nada de errado, e quando ela chegava em casa, o pai dela já tinha recebido uma ligação, tua filha foi vista na avenida, não sei o quê. Pronto. Mas o que foi interessante é que ela falou assim, imagina se a gente estivesse discutindo na mesa. Eu não sei se você sabe, pastor discute também, esposa de pastor também discute. Desculpa te chocar com isso, tá?
Mas imagina se a gente tivesse, mesmo que falando baixo, assim, sabe, um clima de animosidade, aquela coisa assim, um tanto desconfortável. Talvez aquele casal não falasse conosco. Ou talvez pior ainda, a gente discutindo e eles falassem conosco. O ponto é, quando alguém olha para mim e olha para minha esposa nesse tipo de diálogo, e eles olham para mim e dizem, você é pastor, né? Eles não estão pensando em mim apenas, estão pensando em vocês. Isso significa que eu já não tenho mais direito de pensar apenas em mim, porque eu carrego comigo a responsabilidade de representar uma comunidade. Um testemunho que paira sobre mim, e eu tenho profunda consciência disso, é um testemunho que pesa um pouco mais. Algumas coisas eu não tenho direito de fazer. Agora, todos nós, independente de ser identificados com essa comunidade ou não, de sermos conhecidos por membros da Calvary Camp ou não, nós somos conhecidos por algo muito maior do que a Calvary Camp. Nós somos identificados com Cristo. E nós não podemos desonrar a família. Porque olhar para nós é saber que está olhando para alguém que faz parte da família da fé. E que responsabilidade é carregar o nome de Jesus Cristo no mundo. É por isso que para alguns, ou na verdade para todo cristão, nós não podemos, eu vou dizer, nos dar ao luxo de algumas práticas, de alguns comportamentos. Estava outro dia com alguns amigos, eles falaram de uma discussão que tiveram, e aí eu falei, olha, vocês não podem entrar nessa não. Como é importante lembrar em época de eleições presidenciais, meu Deus do céu, vocês dão risada, né? Como é fundamental lembrar que nós carregamos o nome da família. Nós somos profundamente identificados com o nome do Cristo. E ai de mim desonrar esse nome, com coisas grandes ou pequenas, e tão pequenas, ao ponto de ofender o meu irmão, ou o meu amigo, ou o meu próximo, ou aquele que eu até tenho como inimigo, na arena pública das redes sociais. E como eu vejo isso acontecendo entre cristãos, desonrando a família da fé. Gente, isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade. W.A. Ironside, um teólogo já falecido, ele dizia o seguinte: nós estamos nesse mundo, pecadores salvos pela graça e ligados ao nosso abençoado Salvador Jesus Cristo, mesmo sendo Ele rejeitado pelo mundo. Temos nossas obrigações e responsabilidades com o mundo em que vivemos, mas preste atenção, mas nossa obrigação e responsabilidade primária são como o céu, pois somos cidadãos desse abençoado país e pertencemos à família de Deus. O que Ironside quer dizer não é que estamos desconectados da vida aqui. Isso é um dualismo, isso é uma dicotomia, isso é um pecado. Achar que nós somos cidadãos dos céus, portanto a gente não se preocupa com as coisas da terra. Não, é o contrário. Nos preocupamos com as coisas desse mundo e somos engajados na missão nesse mundo, mas representando uma identidade de uma pátria maior. Nos submetemos às leis humanas, como determina a palavra de Deus, desde que elas não firam as leis da própria palavra de Deus. Porque, como os apóstolos disseram no Sinédrio, quando perseguidos ao proclamar o nome de Jesus, eles disseram: o que é lícito fazer? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Se chegarmos ao dia em que o nosso país proibirá, eu ou você, de pregarmos o Evangelho, você não tenha dúvida alguma que eu entrarei num estado de desobediência civil. Porque o dia, espero que esse dia não chegue, mas não duvido que ele chegue. O dia em que o nosso país cercear a liberdade de fé e de proclamação de fé, porque sutilmente isso já começa a acontecer na arena pública. No dia em que isso acontecer, você não tenha dúvida que a minha postura de desobediência civil, não por uma anarquia ou rebeldia às leis humanas, que devem sim ser obedecidas, mas desde que elas não vão em confronto àquilo que é a vontade de Deus. Porque cabe a nós obedecer primeiro a Deus, honrar primeiro a Deus, e aí sim, como cidadãos desse mundo, honrar essa sociedade. Não há mais esse dualismo nas nossas vidas, daquilo que é espiritual e daquilo que é secular. Não pode mais haver desconexão, preste atenção.
do que somos, no que cremos e o que fazemos. Uma das pautas, não vou entrar nisso, porque dá conversa, mas uma das pautas que nós temos ouvido mais do que nunca é sobre a ideia do Estado laico. Não sei se você sabe, Estado laico é a criação de cristãos, meus irmãos. Estado laico é uma conquista do cristianismo na sociedade ocidental. O que é Estado laico? Estado laico é o pressuposto onde a religião não domina sobre o Estado. Mas o Estado laico é a garantia da liberdade de proclamação daquilo que eu creio, sem ser cerceado pelo Estado. Então não confundamos as duas coisas, que são completamente distintas. Nós não queremos um Estado evangélico, mas nós queremos um país onde, independentemente da sua crença, você seja capaz de proclamá-la na arena pública e não ser rechaçado por tal feito. Tem gente confundindo esse tipo de coisa, inclusive cristãos. Ah, mas você está falando isso, poxa, mas você está falando isso por causa da sua fé. Meu amigo, se a minha fé não é aquilo que me move, o que mais me move? Não há desconexão entre o que sou, entre os meus valores, entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Se nós entrarmos nessa como cristãos, nós viveremos como assim, completos alienados, porque a gente acha, não, aqui eu vivo como cristão, aqui não. Aqui existe a ética protestante, aqui não. Aqui eu faço as coisas a partir de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma maneira de enxergar o mundo fundamentada, não é impositiva, mas fundamentada nos princípios e valores da fé cristã. Você quer saber o que é o contrário do Estado laico? Vai para o Oriente Médio, Ayatollah, e vai lá dizer que você é qualquer coisa senão muçulmano, para você ver onde você para. Estado laico é conquista cristã. Só podem criticar os cristãos porque nós lutamos para que eles tivessem direito de assim fazê-lo. Ou seja, alguma coisa se perdeu nesse processo. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é que o todo da nossa vida é moldado por aquilo que cremos, representado e evidenciado então naquilo que nós fazemos. Versículo 20 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Paulo se move agora da imagem de povo e família para a imagem de uma construção, para a imagem de um prédio, para a imagem de um edifício espiritual. Ele está montando uma figura aqui. E Paulo está nos mostrando que a igreja é como uma construção espiritual, tal como esse prédio aqui. O que ele está dizendo é que a igreja ela foi, de certa forma, preparada pelos santos profetas do Antigo Testamento. Eram eles que anunciavam a vinda do Cristo. A igreja é firmada na tradição dos apóstolos. Veja o Novo Testamento. A partir dos evangelhos e depois de Atos, nós temos as epístolas. Nós temos as cartas escritas ou por apóstolos, ou por pessoas de autoridade apostólica, que cresceram a partir do ensino dos apóstolos. Atos 2,42 nos deixa isso muito claro. Que a igreja primitiva, essa primeira igreja, já ali no seu nascedouro, ela perseverava, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, tal como deixada pelo próprio Cristo, que é o fundamento da nossa história, é o fundamento da igreja. Então, preparada pelos profetas, firmada na tradição dos apóstolos e fundamentada na pessoa de Jesus. Tal como o mesmo apóstolo Paulo diria aos 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E talvez você se lembre do diálogo entre Jesus e seus discípulos, quando ele pergunta, em meio a uma confusão das multidões, quem eles dizem que eu sou? E o mais importante, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, traz aquela revelação que não poderia brotar dele. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo olha para Pedro e fala: muito bem, Pedro, filho de Jonas, você não foi carne ou sangue que te revelou essa verdade. E sobre essa pedra, veja bem, porque há uma confusão também histórica, de tradição teológica na interpretação desse texto. Jesus não aponta para Pedro e fala: sobre você eu vou edificar a minha igreja. Não. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, essa rocha gigantesca, até no grego as palavras são diferentes. Tu és pedrinha, tu és Petros,
mas sobre essa pedra, sobre essa pedra gigantesca. Que pedra é? A declaração que você acabou de dar, que eu sou Cristo. Sobre essa rocha inabalável, eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? Que a igreja de Cristo é fundamentada no próprio Cristo. E por essa razão, as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Você já deve ter ouvido falar no templo de Salomão. Não é aquele construído pelo Edir Macedo no Brás. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do verdadeiro. O templo de Salomão, quando ele foi construído, ele foi um grande feito arquitetônico. E tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas interessantes sobre esse templo. Quando você lê lá em 1 Reis capítulo 6, você vê que as escrituras afirmam que naquela construção não se foi ouvido nenhum som de martelo ou qualquer ferramenta humana. Você imagina construir um templo daquela magnitude, daquela beleza e daquela majestade sem barulho. A pergunta é como? Aos que têm o mínimo de noção de construção vão se perguntar como? É simples, porque todas as pedras elas eram lavradas, elas eram moldadas perfeitamente e então encaixadas. Isso era feito lá debaixo do monte, o pessoal subia ao monte com aquelas rochas lavradas, perfeitamente cortadas, perfeitamente moldadas e apenas encaixavam, iam cimentando e aquele templo foi sendo erigido. Magnífico, magnífico. 1 Pedro 2,15 nos diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que esse texto está nos dizendo é que você é parte do templo que Deus está construindo. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a nossa vida. E o que isso quer dizer? Que se nós somos essas pedras moldadas por Deus para a edificação de uma morada, para a edificação de um ambiente que não é de tijolos, isso obviamente é uma ilustração, mas a edificação de um ambiente, de um povo, onde a presença do nosso Deus habita, isso significa que enquanto houver pecadores, presta atenção nisso, enquanto houver pecadores a serem trazidos, o templo não estará completo. Nós somos essas pedras que Deus vai usando para edificar algo maravilhoso. Ambiente onde sua presença vai ser manifesta. E cada uma dessas pedras são pessoas. E graças a Deus nós já estamos aqui. Mas há mais pedras a serem trazidas. Há mais pessoas que precisam fazer parte da construção daquilo que Deus está realizando no mundo. Isso nos traz ao mesmo tempo um senso de satisfação e de missão. Satisfação porque agora eu sei que eu faço parte do que Deus está realizando no mundo. Por exemplo, a gente testemunhou de um pouco, quase nada, do que nós vivemos essa semana na conferência lá no CPPI. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso chegar lá e alguém perguntar: meu, como é que está Calvary Campo? Gente que eu nem conheço. Gente que nos abordava ali, eu, Aline, e falava: poxa, a gente está seguindo a igreja de vocês nas redes sociais, que coisa linda que Deus está fazendo. E aí eu perguntava: e como é que está lá em São Paulo? Como é que está lá no Rio de Janeiro? Como é que... No nosso país e fora dele, Deus está realizando uma grande obra, moldando pessoas, para que então algo possa ser construído de modo a sua presença ser manifesta. Isso nos dá satisfação, mas nos traz também um senso de missão. Por quê? Porque, como eu disse, ainda há mais pedras a serem trazidas para esse edifício espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. Note que eu falei que as pedras são lavradas, são moldadas. Qual a implicação óbvia? Que na nossa caminhada vai ter ajuste, que na nossa caminhada vai ter adaptação, mas que o nosso foco está no fim das coisas. Por exemplo, quem já mexeu com construção ou reforma em algum momento na sua vida? Levanta a mão. Construção ou reforma. Gente, pode baixar, dá trabalho.
Quem já fez reforma morando no lugar que estava sendo feita a reforma? É a pior coisa da vida. É pó, você cobre sofá, não sei, sabe? É um negócio ruim. Aí você está na sala, você está mexendo na cozinha, aí mexe na cozinha, vai para a sala, aí mexeu na sala, mexe no quarto, aí sai do quarto, volta para um outro quarto, enfim, é um negócio horroroso. Reforma é ainda pior porque você não prevê as coisas. Então, você abre uma parede e você vê que tem um cano assim de 1900 antigamente, aí você tem que trocar um encanamento que não dava no orçamento. E você vai mexendo. Agora, se o teu sonho é ter a casa própria, e no meio da construção ou no meio da reforma, você se depara com coisas que você não esperava, com gastos que não estavam orçados, ou seja, qualquer situação que poderia te trazer algum desencorajamento, a minha pergunta para você é: você para por ali no meio? Não, você não para. Por quê? Porque o teu olho, o teu olhar, a tua visão, os teus sonhos está naquela casa construída. Eu não paro porque dá muito trabalho, eu não paro porque o custo é alto, eu não desisto no meio quando surge um imprevisto, mesmo envolvendo desconforto, trabalho, custo e paciência. Quando eu olho para aquele projeto inicial, quando eu olho para o projeto que foi feito, e agora está até mais fácil, você tem projeto 3D, você olha na tela e aquela coisa linda, quando você olha para aquilo, você é relembrado de como as coisas serão no final, e tendo um olhar de esperança sobre o fim de todas as coisas, você pode perseverar no momento de dificuldade atual que você vive. Essa é a igreja. Jesus Cristo nunca disse que seria perfeito. Jesus Cristo disse o contrário: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Igreja é um bando de pedra, toda cheia de irregularidades, que precisam ser moldadas, que arestas precisam ser cortadas, que algumas pedras são um pouco mais pontiagudas, e elas precisam ser lixadas. Essa obra silenciosa que Deus está realizando em nós não pode ser desprezada. Sobretudo porque às vezes a gente pensa que a gente está num culto como esse, num domingo como esse, ou num pequeno grupo no meio de semana, ou o que quer que você faça no que diz respeito ao envolvimento da igreja, um caminho melhor, enfim. E aí você está pensando que você só está cumprindo agendas silenciosamente, tal como aquele tempo. Deus está pegando as pedras, e Ele está moldando, e Ele está lavrando, e Ele está fazendo uma obra perfeita, para que essa pedra, isto é, eu e você, possamos ser plenamente encaixados, para que no fim de todas as coisas, a obra de Deus seja realizada. Esse templo espiritual, tal como aquelas pedras lavradas para a construção do templo, Deus está nos moldando para cumprir o seu propósito. Sabe de uma coisa? O compromisso de Deus não é com a pedra, é com o edifício. De modo que a pedra, então, ela suporta ser moldada para que o edifício seja construído. Às vezes nós não queremos ser moldados. E eu te garanto, vida em comunidade é ser moldado. Você não quer se frustrar, você não quer se ferir, você não quer ser traído, você não quer assim se decepcionar com ninguém, vai para uma ilha deserta. Você vai morrer assim, miseravelmente triste, deprimido, mas pelo menos ninguém vai te frustrar. Vai para uma ilha deserta, vai morar num iglu, faz que nem aquele menino que gerou um livro e depois um filme, A Natureza Selvagem, vai para o Alasca, para depois ter que descobrir o quê? Que felicidade só é verdadeira quando compartilhada, porque nós somos seres relacionais, e a igreja é um lugar onde nós somos moldados, isto é, gera conflito, apela à nossa vaidade, mostra o nosso orgulho, nos molda nas nossas deficiências, mas se nós tivermos o olhar lá para frente, a igreja de Cristo, esse povo é o melhor lugar para se estar. Porque é um lugar onde nós amamos uns aos outros, é um lugar onde nós perdoamos uns aos outros, é um lugar onde nós acolhemos uns aos outros, e como um amigo meu brinca, é o único lugar que você pode ter certeza que você pode pecar contra o outro. Por quê? Porque o outro cristão tem a obrigação de lhe perdoar. Então o melhor lugar para pecar contra o irmão é aqui. Porque se a gente pecar contra alguém que não conhece a Jesus, ele vai nos identificar como alguém da parte de Jesus e vai se frustrar com Jesus. Mas se você peca contra mim, eu sou cristão, eu te perdoo, está tudo certo. E a gente continua caminhando, sendo moldado e fazendo parte dessa edificação espiritual que Deus está construindo. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus.
por seu Espírito. Mais uma vez, o que Paulo está tentando nos trazer aqui é o senso de privilégio e de responsabilidade. O privilégio é olhar o que Deus fez por nós, gente. Estávamos mortos, merecedores da ira, estrangeiros, forasteiros, completamente perdidos no mundo, sem esperança. Tudo o que Ele fez por nós nos enche de privilégio, mas a responsabilidade do que Ele quer fazer agora, através de mim e de você. Não basta sermos recipientes da bênção de Deus. Nós precisamos ser condutores das suas bênçãos para aqueles a quem a bênção ainda não chegou. A igreja é a comunidade de testemunho ao mundo. Como eu disse, a igreja é um ambiente onde deve pairar o amor, o perdão, a generosidade, a hospitalidade, a fé, a esperança, ou seja, as virtudes do Espírito geradas em nós, para que ao olhar para nós, se de fato vivemos como deveríamos viver, essa deveria ser uma comunidade irresistível, de modo que quem olha de fora não poderia se conter ao olhar para nós e ao olhar para a maneira como conduzimos nossa história, a olhar para a maneira como amamos uns aos outros, a olhar para a maneira como ajudamos uns aos outros. Quando um está em necessidade, a gente apoia, a gente auxilia, a gente suporta. O mundo deveria olhar para a igreja e dizer: não há como não querer fazer parte disso que eles estão vivendo. É muito mais do que um encontro religioso. É muito mais do que um clube onde nós somos inseridos pelas nossas afinidades. É a comunidade de testemunho que Deus escolheu para se revelar ao mundo. Um grande amigo, o pastor Antônio Carlos Costa, diz que o cristão deveria ter simetria de caráter. Simetria de caráter é um sujeito equilibrado. Não é assim: eu sou amoroso, mas eu sou avarento. Não é: eu sou generoso, mas eu não sou hospitaleiro. Não, é simetria de caráter. É o fruto do Espírito na sua totalidade. Tem gente que fala: não, eu sou bom nisso, mas isso aqui não é... Primeiro que a gente não é bom em nada, mas o Espírito deveria frutificar de tal maneira na nossa vida que alguém olharia para nós e fala: está aí um verdadeiro cristão. Não por uma atitude comportamental sequer, irmãos, mas pela obra que o Espírito tem feito em nós, e isso se manifesta através de nós. O que é um fruto? Um fruto não é uma mentira sobre a árvore. O fruto é uma consequência da vida que emerge da árvore. Então você não tem uma macieira que dá pera. Seria uma falsidade. Então eu não estou falando aqui que a gente tem que moldar nosso comportamento de tal maneira que, vivendo hipocritamente, a gente vai mostrar para o mundo alguma coisa que nós não somos. Não, eu estou dizendo o contrário, que o Espírito deve agir de tal maneira na nossa vida que o fruto que emerge e é visto é fruto legítimo daquilo que tem acontecido em mim. Fruto do Espírito. E aí, aprendi recentemente que quando nós pensamos na transformação de uma cultura, nós temos que pensar pelo menos em três pilares. E eu oro para que nós possamos transformar cada vez mais a nossa cultura de comunidade. E por que não afetar a cultura dessa cidade? 3 pilares são necessários. Primeiro é o pilar da convicção. Por exemplo, quando eu falo para você aqui sobre a vontade de Deus para a igreja, ambiente de amor, de testemunho, de perdão, de generosidade, você sabe que isso é verdade. Você sabe que eu não estou inventando isso, está no texto. Então, convicção. A nossa dificuldade não paira sobre a convicção, ao menos nós que estamos em Cristo. Aquele que não conhece a Deus, não tem relacionamento com Ele, não tem conhecimento, portanto, da sua verdade, ele não tem convicção. Nós temos. Já afetou nossa mente. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, desce da mente e vem para o coração. Então não é apenas convicção, são as nossas emoções. Por exemplo, quando eu te conto uma história e eu falo sobre como, num encontro simples no Burger King, um testemunho possa ter sido gerado da maneira mais simples possível, ou quando eu conto grandes testemunhos e grandes histórias, você ouve e algo acontece dentro de você. O teu coração se aquece. Então não é apenas uma convicção, você saber que isso é verdade,
mas é as suas emoções, os seus afetos sendo aflorados, de modo que agora você pensa: eu quero viver isso. Não apenas eu quero saber disso, eu quero viver isso. Isso mexe com as nossas emoções. Mas parece que tem um terceiro pilar, e eu acho que é aí que a gente esbarra. E o meu desafio para você está sobretudo nesse terceiro pilar hoje. Não tem apenas a ver com a convicção e com as emoções, mas tem a ver com nossa postura. Porque é possível você conhecer a verdade, é possível você querer viver a verdade, e é possível você não viver na prática da verdade. Se eu falo para você que a igreja é uma comunidade onde habita o amor, você fala: amém, eu creio nisso, amém, eu quero isso. Mas a pergunta é se você ama. Se eu falo que a igreja é esse povo generoso, você fala: amém, eu creio nisso, amém, isso aquece o meu coração. A pergunta é: como você tem sido generoso com os recursos que Deus tem te dado? Se eu falo: a igreja é um ambiente onde o perdão deveria pautar nossas relações, você fala: amém, eu creio nisso, amém, eu quero viver isso. Mas a pergunta é se você consegue perdoar quem te ofendeu, ou se você ainda segura algo contra aquela pessoa, e que talvez ela nem saiba mais daquilo, mas aquilo tem te adoecido. A pessoa nem sabe que te ofendeu, ou nem se lembra que te ofendeu, mas você está adoecendo por algo que outro lhe fez. Não por aquilo que foi feito, mas porque você não consegue liberar perdão diante de uma ofensa que lhe foi feita. Então, o problema não está na convicção ou nos afetos. O problema é o que nós faremos para mudar as nossas práticas à luz das nossas convicções e das nossas emoções. Nós sabemos qual é o plano de Deus para o mundo, o plano eterno de Deus. O nome desse plano é a igreja. É um povo redimido. Nós sabemos que isso é verdade. Nós queremos viver essa verdade. A pergunta é: o que nós faremos para transformar essa realidade? Novamente citando Ironside, caminhando para o final, ele diz que o ponto sobre o templo é o que Deus quer fazer no templo, Ele quer fazer com toda a criação. No Antigo Testamento, Deus enche o templo com sua presença, não como um escape do mundo, mas como um aperitivo do dia em que a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Então, o templo no Antigo Testamento era uma sombra. E aí ele diz: é Deus retornando para habitar em meio ao seu povo. Assim como no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Deus falou: construa o templo e ali eu habitarei no meio de vocês. Quando ele fala hoje da igreja como edifício espiritual, ele está falando que a igreja é o local de habitação. Nós somos o povo em que Deus habita. Eu não sei quanto a você, mas isso me faz ficar ainda mais apaixonado pela igreja de Cristo. É por isso que eu dedico minha vida a esse negócio. É por isso que eu tenho tentado dedicar os melhores anos da minha vida e juventude a proclamar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não é porque isso me permitiu ou me permitirá uma vida melhor, não, é bem pelo contrário, para ser honesto com você. Eu poderia estar fazendo uma série de outras coisas onde eu seria bem melhor remunerado, seria bem mais reconhecido, estaria bem mais satisfeito, humanamente falando. Mas não poderia fazer outra coisa a não ser viver apaixonadamente por essa igreja, a igreja pela qual Jesus morreu. E isso não é exclusividade minha como pastor. Esse amor pela igreja de Cristo é um amor que brota de todos nós, porque nós somos essa igreja. Um amor pela igreja, um amor pelo Senhor da igreja, um amor pela missão dada à igreja. E a minha oração é que o Senhor demonstre a sua glória ao mundo através de nós, a sua igreja. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar.